Gente, eu tô muito feliz. Vocês não acreditam que eu acabei de chegar de onde? Do CEF com o quê? A minha residência. Glória a Deus. Gente, eu não acredito, sério. Eu tô muito feliz. E eu vou contar pra vocês como foi todo o procedimento, toda a documentação, como foi o meu atendimento, como foi a questão da marcação. Então, se você quer saber, fica aqui nesse vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vim aqui hoje pra contar como foi minha experiência lá na minha entrevista pra pegar minha residência. Graças a Deus, gente, deu tudo certo. Eu fiz a entrevista lá na delegação de Setúbal. Foi bem tranquila a minha entrevista, a atendente foi muito gente boa comigo, muito educada. Reuni todos os documentos necessários, entreguei pra ela. Tava tudo certo, não tava faltando nada, não tinha nenhuma documentação que tivesse algum problema. Ela me perguntou se eu ainda trabalhava por contrato de trabalho, se era o mesmo endereço, não sei o que, só essas coisas assim básicas. Logo tirei a foto se tira numa máquina lá, não precisa levar a foto. Também o cadastro digital, cadastro esses 2 dedos. E pronto, foi isso. Fui lá na tesouraria, fiz o pagamento dos 50 euros e saí de lá feliz da vida, contente com tudo, né? Naquele dia nada me derrubava. Eu vou contar pra vocês como foi a minha trajetória até conseguir a residência, mas antes eu vou falar o que é residência, né? Porque às vezes quem pode estar assistindo o vídeo não sabe o que é residência. A residência, gente, ela é uma autorização para você poder morar e para você também poder trabalhar aqui em Portugal de forma legal, tá? Para você conseguir a residência, você tem que pedir através de uma manifestação de interesse, né? Que você tem intenção de ficar aqui no país, trabalhar e morar e que você tem as condições para isso, tá? Então você tem que ter toda a documentação certinha, você anexa no site. A manifestação de interesse faz no site do SAPA, que é o site do CEF. E você coloca todas as suas documentações lá e eles vão analisar. Então você precisa esperar que essa manifestação de interesse ela seja aceita, para depois que ela for aceita você conseguir fazer a sua marcação da entrevista. Até o momento que eu consegui fazer a marcação da minha, tava sendo assim, eles liberavam a vaga e quem conseguisse marcar, conseguiu. Quem não conseguiu tinha que esperar, e eles não liberam vaga sempre. Então eu fui atrás de grupo, fui atrás de me informar, de ficar atenta e tal. Quando liberou o meu agendamento, foi o meu amigo que avisou, o Bruno, então obrigada, Bruno. E aí eu fui correndo que nem louco pra poder agendar o meu, agendei o meu, o Paulo agendou o dele, deu tudo certo. Mas enfim, aí você marca a sua entrevista, leva a documentação e pronto. E aí se der tudo certo, você pega a sua residência, tá? Mas olha, eu vou contar pra vocês então certinho como que foi. Eu cheguei aqui em Portugal... Eu cheguei aqui em Portugal em 18 de novembro de 2019. Logo em março de 2020, eu dei entrada na minha manifestação de interesse porque eu já estava trabalhando com o contrato. Então, porque para você dar entrada na manifestação, você precisa ter ou um contrato de trabalho ou você ser trabalhador autônomo, tá? Eu não vou adentrar muito nesse assunto agora, sim, porque eu pretendo fazer um outro vídeo bem explicativo sobre essa questão de documentação, sobre a questão dos artigos da manifestação de interesse e tudo mais. Então, com o contrato de trabalho, eu dei entrada na minha manifestação de interesse, né? E em março de 2020. Só que logo após, assim, em março, lá por volta de abril, começou a questão do lockdown aqui por conta da pandemia. Então, tudo fechou, incluindo o CEF. Então, assim, a gente ficou parado por um bom tempo, esperando tudo voltar ao normal. Ao normal entre aspas, né, gente? Porque ainda tá em fase, né? Mas eu falo assim, as coisas abrirem novamente para conseguir analisar a manifestação e a manifestação ser aceita. Em fevereiro, eles aceitaram minha manifestação. Então, o primeiro passo já estava dado, já tinha aceitado. Agora eu tinha que aguardar abrir vagas para eu conseguir agendar. E aí continuei esperando uns meses. Quando deu em abril de 2021, liberaram vagas. E aí eu fiz o meu agendamento para setembro, para 1º de setembro de 2021. Então, recapitulando, dei entrada na minha manifestação em março de 2020, ela foi aceita em fevereiro de 2021, em abril de 2021
eu consegui agendar para setembro de 2021. Então, ao todo, foi em torno de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, pra dar tudo certo, pra eu conseguir ter a minha residência, tá, gente? Eu não vou reclamar, dizer que demorou, porque eu não acho que demorou. Eu já vi pessoas que estão aqui há muito mais tempo do que eu e que ainda não conseguiram fazer agendamento por conta de não ter disponibilidade na hora que o CEF liberar as vagas, a pessoa não pode estar no celular ou não tem um computador ali na hora para conseguir agendar. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que foi muito rápido e, inclusive, apesar de todos os pesares, às vezes, de ser um pouco burocrático, eu acho que o CEF tá bem mais maleável do que antes. Como eu conheço pessoas que estão aqui há um tempo, já falaram que antes era muito complicado, era bem, assim, bem chato de resolver essas situações. Então, eu não tenho nada a reclamar do meu. Eu creio que se não fosse a pandemia, poderia ter sido até mais rápido, né? Mas teve a pandemia aí, a gente não pode fazer nada. E pronto, foi isso. Quais são os documentos, então? Antes disso, eu vou falar pra vocês outra coisa. Eu não paguei multa, tá? Tem uma multinha que você paga quando você vai fazer a sua residência, porque assim, dependendo do tempo que você ficou ilegal. Como assim ilegal? Quando você dá entrada na sua manifestação de interesse, você não está mais ilegal, você está em situação irregular, você não está legal, você está irregular. Quando você pega a sua residência, aí você tá legal. Porém, quando você tem os 3 meses de turista, passado desses 3 meses, se você dá entrada na sua manifestação após os 3 meses, você paga uma multa referente ao tempo que você, aquele lapso temporal do fim dos 3 meses de turista, mais o tempo que você deu entrada na sua manifestação de interesse. Então, lá tem a tabelinha com todos os preços para você pagar. Atualmente, por conta da pandemia, eles não estão cobrando essa multa. Então, eu só paguei 50 euros do cartão, tá? Eles não estão cobrando a multa atualmente. Quando eles aceitam sua manifestação de interesse, porque você dá entrada, mas você fica guardando para ela ser aceita, eles te mandam uma mensagem lá no próprio portal do SAPA, falando que quando você deslocar no CEF, você levar os seguintes documentos. Tá vendo? Aqui, ó, tem anexado todos os documentos que você precisa levar. Eu usei esse aqui como base, como se fosse um checklist. Então, eu separei tudo e levei tudo através disso aqui. Mas assim, gente, é bem tranquilo, porque todos esses documentos que estão aqui são automaticamente os documentos que você anexou quando você fez a sua manifestação de interesse, tá? Então você leva os mesmos documentos. Mas um exemplo, Adri, assim, na época que eu fiz a minha manifestação, eu trabalhava numa empresa, mudei, tô trabalhando em outra empresa, tem problema? Não, é só você levar o seu contrato de trabalho atual, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Tem um monte? Tá tudo aqui, peraí. Eu levei número do contribuinte, que é o NIF. Quem não sabe o que é NIF, tem um vídeo aqui no card, ó, falo dos principais documentos aqui em Portugal, documentos importantes. Te aconselho a ver também, tá? Levei o meu número da segurança social, contrato de trabalho, declaração de identidade patronal. Por que declaração de identidade patronal se eu já tô com o meu contrato de trabalho? Os contratos de trabalho geralmente têm um prazo de 6 meses, sendo renováveis automaticamente se ambas as partes não declararem, eu não quero mais. Então, o contrato se renova. Então, o CEF pede essa carta para realmente comprovar que você ainda trabalha na empresa, porque às vezes pode acontecer de você teve um contrato de 6 meses, o contrato foi encerrado, mas você ainda tem um contrato lá, você leva como se fosse atual, né? Então, isso não pode acontecer. Então, por isso que eles pedem, junto com o contrato, a carta de identidade patronal. Levei também certidões de antecedentes criminais que você tira lá no site da Polícia Federal, mais a validação. Lembra de levar a validação, porque às vezes, gente, não tem como. Às vezes o povo esquece de levar a validação e, por azar, lá na hora da entrevista, o site da Polícia Federal não tá no ar. E aí você não consegue validar a sua certidão. Atestado de morada ou contrato de arrendamento. Não levei meu contrato de arrendamento porque meu senhorio não assinou meu contrato no dia que a gente foi no cartório para poder fazer reconhecimento de firma. Foram 3 vias, mas ele assinou só 2, não assinou a minha. Não sei porquê, eu nem me atentei a isso. Depois de quase 1 ano morando aqui que eu fui me lembrar disso. Mas se você não quiser tirar o atestado de morada, que tira na junta de freguesia, você pode entrar no site das finanças e também emitir uma certidão de domicílio fiscal. Mas atenção, certidão de domicílio fiscal você só consegue tirar se você tiver feito a alteração da sua morada, tá bem? Para a morada daqui de Portugal. Declaração de não dívida na segurança social e declaração de não dívida nas finanças, tá?
Passaporte também tem que levar. No seu passaporte, eles vão pedir também o carimbo de entrada, né? Quando você passa pela imigração, eles batem um carimbo lá. Atenção a uma coisa, se você não tem esse carimbo, se você entrou por outro país, tipo, geralmente muitas pessoas entram pela Espanha, você precisa avisar o CEF, tá? Que você entrou aqui em Portugal, que você tá em território português, isso você faz quando você chega. Pronto, essas foram as documentações que eu levei. Ah, não, tá faltando. Eu levei também meu recibo de vencimento, tá? Os 3 últimos recibos. Essas foram as documentações que eu levei. Levei coisas extras também, como um exemplo, levei IRS, comprovante de declaração de IRS. Levei tudo que eu tinha de documentação, eu coloquei tudo dentro da pasta. Comprei uma pastinha exclusiva pro CEF. Coloquei tudo aqui dentro, separadinho, arrumadinho. Levei, falei assim, olha, se faltar alguma coisa, se quiser pedir alguma coisa a mais, eu vou ter tudo aqui, que é tudo que eu tenho tá aqui guardado. Então, pra não ter erro, gente, não tem problema nenhum. O meu foi a entrada pelo contrato, como eu falei pra vocês, né? O Paulo, ele deu a entrada pelo recibo verde, que ele é trabalhador autônomo. A única diferença de documentação nossa é só na parte do contrato de trabalho. Porque, como eu levei o contrato de trabalho, mas ele é autônomo, ele teve que levar a abertura de atividade dele. A abertura de atividade faz nas finanças, então quando você vai lá nas finanças, assinar tudo, eles te dão um documento que é a sua declaração lá, que o comprovativo de que você abriu a atividade. Ele levou esse comprovativo e também levou os recibos dele, que você passa os recibos verdes, passa pelo site das finanças também. Ele levou todas essas documentações lá. A principal diferença é essa, né? Que para quem é autônomo leva a abertura de atividade mais o recibo verde, e para quem trabalha por contrato leva o contrato de trabalho mais a declaração da entidade patronal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, ter tirado algumas dúvidas. Eu sei que esse vídeo eu fiz mais com a intenção de mostrar pra vocês os documentos mesmo e também contar como foi a minha experiência, quanto tempo eu demorei pra conseguir a residência e tudo mais. Às vezes pode ser que pra algumas pessoas o vídeo fique muito raso, pode deixar várias dúvidas, mas eu vou trazer um mais aprofundado sobre residência pra vocês ficarem mais assim, mais certinhos, mais bem informados a questão do assunto, tá? Mas de qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece, gente, por favor, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, por gentileza. Nós estamos aí com 300 e poucos inscritos, quase com 500. Então vamos lá, vai que esse canalzinho chega a 500, depois em 1000 e depois vai só crescer. Então, é isso, gente. Compartilhe o vídeo com quem você sabe que pode ajudar, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui no Instagram, que é _adrimarcela. Não, é @_adrimarcela. Vocês podem mandar mensagem pra mim lá, que eu sempre respondo. Gente, muito obrigada por ficar aqui até o final. Beijos e até o próximo vídeo.